Alguém gostaria de fazer a oração para a gente dar início? Não? Então vamos lá, vamos fazer a oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, por mais esse dia, por essa sexta-feira abençoada, Paizinho. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, pela vida dos nossos familiares, amigos, Paizinho. Pedimos a Ti, Paizinho, que restabeleça a saúde daqueles que se encontram hospitalizados, seja por conta de doença ou por acidente, Paizinho. Em nome de Jesus, vai restabelecendo agora, que eles venham ter teu toque de cura e estarem curados, Pai, em nome de Jesus, para que o quanto antes estejam de volta ao nosso convívio. Peço a Ti também que o Senhor conduza a nossa aula, que as crianças venham compreender mais do Teu amor, do Teu cuidado conosco e também da Tua palavra neste dia. No nome do Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos lá. Deixa eu colocar o versículo aqui. Muito bem. Nosso versículo ele está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, que diz: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Olha só, aqui tem essa palavra misericórdia, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês sabem me dizer qual o significado dessa palavra misericórdia. Alguém saberia me dizer qual que é o significado da palavra misericórdia? Letícia, pode falar. O significado da palavra misericórdia é ajudar o próximo, que é se ajudar lá. Se tem uma pessoa lá na rua, você vai ajudar lá com roupa, comida, umas coisas assim. Pessoa que não tem dinheiro. Ok, tem a ver com misericórdia. Mas a misericórdia aqui, ela é um sentimento, tá? A misericórdia, ela é gerada em nós pelo sentimento de empatia, de amor ao próximo, de querer o bem do outro, de se colocar no lugar do outro, tá? Isso é a empatia. A empatia é você conseguir enxergar as coisas do lugar do outro. Como que eu vou fazer isso se o lugar do outro é do outro, não é meu? Eu vou pensar como se eu estivesse no lugar dele, tá? Ah, aconteceu isso, nossa, fulano errou, ele pecou nisso. Por que será? O que será que levou fulano a pecar? E isso é o me colocar no lugar do outro. O que é ter empatia? É ter vontade de ajudar o outro ou entender o outro da forma que ele é, tá? Empatia. E como que eu vou exercer a misericórdia? Tendo compaixão. Eu vou me colocar no lugar do outro, eu vou enxergar as dificuldades que o outro tem, que o meu colega tem, e a partir do momento que eu enxergo as dificuldades que ele tem, eu vou me compadecer da situação dele. Só que mais do que me compadecer, mais do que ficar triste com ele, eu vou também exercer a misericórdia. Como? Eu vou fazer algo para que eu possa ajudá-lo a ficar mais feliz ou a sair daquele ambiente ruim em que ele está, daquela situação difícil que ele se encontra. E isso é exercer a misericórdia. E aí no versículo diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Da mesma forma que nós temos misericórdia para com as pessoas, Deus também vai ter para conosco, tá?
É disso que o versículo está falando. E aí, a gente falando da misericórdia, hoje nós vamos continuar falando sobre a velha e a nova aliança. Mas o que isso tem a ver com misericórdia? A misericórdia ela é exercida através do sacrifício de Jesus, que foi feito na nova aliança, tá? Mas nós vamos tratar hoje tanto da velha quanto da nova aliança. Por quê? Porque nós vamos falar sobre alguns conceitos das duas alianças, da velha e da nova, que vão nos ajudar a resolver a cruzadinha que eu apresentei para vocês semana passada, tá? Prestem bastante atenção, pessoal. Porque aí, na hora que a gente for resolver a cruzadinha, se vocês não conseguiram resolver ainda em casa, a gente vai conseguir resolver hoje, tá? Porque aqui vão estar todas as respostas da nossa cruzadinha. Basta prestar atenção que depois vocês vão se lembrar, tá bom? Vamos lá, então. Primeira coisa, o princípio de obediência na velha aliança eram os mandamentos de Deus. Por quê? Porque quando Moisés subiu no Monte Moriá, vocês se lembram, voltando um pouquinho mais, Moisés, ele foi o homem escolhido por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, correto? Quando eles estavam passando pelo deserto, eles pararam perto do Monte Moriá e o povo estava querendo um juiz, querendo leis que os ajudassem a obedecer a Deus. Então, Moisés, ele subiu para o Monte Moriá, para orar e para falar com Deus. Moisés subiu e voltou com as tábuas dos 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, que eram um princípio de obediência, tá? E é chamado de lei de Moisés. Por quê? Porque através da lei de Moisés, as pessoas eram absolvidas ou condenadas pelos seus pecados. Por isso diz lei de Moisés. Muitas pessoas vão falar assim, lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Por quê? Se uma pessoa cometesse um ato criminoso, ela ia pagar por aquele ato criminoso. Por exemplo, uma pessoa assassinou a outra, vai ser condenada à morte também, ok? Era mais ou menos assim o julgamento. Tinha vários castigos que as pessoas pagavam por cometerem atos de infração à lei, né? Por serem rebeldes à lei. E aí Moisés ele fazia com que essa lei fosse aplicada, tá? E aí a obediência gerava bênção e a desobediência, por sua vez, gerava castigo. Perdão, pessoal. Alergia. Tá? Então, quando alguém desobedecia a lei, essa pessoa era castigada, tá? Ela recebia um castigo à altura daquela desobediência que ela cometia, tá bom? E por isso era chamada lei de Moisés, porque Moisés é quem aplicava a sentença, que dava sentença para as pessoas do que elas deveriam receber como castigo. Na velha aliança, a garantia dessa aliança era o sangue de animais para que a morte pelo pecado fosse paga, produzindo purificação. Como que acontecia isso? Na velha aliança, as pessoas, para serem limpas do pecado, elas precisavam sacrificar animais para se purificarem. Por quê? O sangue dos animais era como se fosse preço, como se valesse dinheiro diante de Deus, um pagamento diante de Deus pelos pecados cometidos, tá? Vamos supor que alguém, só um exemplo. Vamos supor que alguém mentisse. Eu menti para o meu irmão, então eu vou precisar pegar uma rolinha, ir lá e sacrificar no altar do Senhor para que o Senhor possa me purificar desse pecado, tá? E aí a pessoa era purificada. Era feito dessa forma. Oi, Manu, pode falar.
sabe agora que você falou que mentiu pro irmão? Peraí, só um pouquinho, Manu. Tá meio longe, eu não tô conseguindo te ouvir. Fala de mais de perto, por favor. Olha, quando você fala de mentir pro irmão, tem um desenho que se chama Alvin e os Esquilos, né? Daí tem um irmão mais velho, que ele não gosta de fazer as tarefas dele. Daí ele mente pro irmão mais novo, que acredita, tipo, em alguma coisa de doce. Daí ele adora doce. Daí ele acredita e faz as tarefas dele, tipo, passar roupa, arrumar guarda-roupa, lavar roupa, tudo isso. Uhum. Ah, então. Legal. É um exemplo de obediência, né? Esse irmãozinho, o mais novo, né? Exemplo de obediência, não é isso? É o mais novo que é obediente, né? E o mais velho é o que provoca. Que bate. Não, é que o mais velho não gosta de fazer as tarefas dele. Daí ele mente alguma coisa pro irmão mais novo acreditar, o irmão mais novo acredita e o irmão mais novo faz as tarefas dele. Olha, ele explora o irmãozinho dele, então. Isso é feio, né? É engano. Deixa o irmão dele enganado. Isso também seria motivo de um castigo bem grande na época de Moisés, na lei de Moisés. Enganar as pessoas. Bom, mas aí, tá. Então, relembrando que na velha aliança, os pecados eram pagos pela morte de animais, pelo sacrifício de animais, tá? Vamos lá. E havia entre o homem e Deus uma separação, tá? É o que havia entre Deus e o ser humano. Separação. Por quê? De onde veio essa separação? Do pecado. Quando Adão pecou lá no paraíso, ele promoveu uma separação entre o homem e Deus. Por quê? Porque o pecado fez isso. O pecado separou o homem de Deus. Pode falar, Letícia. Professora, eu tenho duas coisas para falar. Profe, a minha, sabe, tem um bom, não era um exemplo, é verdade que tá acontecendo na minha casa. Minha mãe tá pedindo pra minha irmã, que tá aqui do lado, tá brincando, né, pedir pra ir tomar banho. Só que ela não quer ir, ela tá aqui brincando. Então, verdade, isso é uma desobediência, né? Mas aí cabe ao papai e à mamãe fazerem com que a criança entenda que ela precisa tomar banho, não é isso? Como que às vezes acontece isso? Lembra da aula da semana passada? Às vezes os nossos pais aplicam castigos. Por quê? Porque é uma forma de a criança entender que aquela atitude foi errada. Com Deus, não é que nós não recebemos castigo, mas Deus, ele deixa claro que tudo que nós fazemos gera uma consequência. Então, na nossa vida com Deus, o que nós andarmos em desobediência, nós vamos colher frutos daquela desobediência, tá? E na educação dos filhos, muitas vezes nós pais, nós precisamos colocar algumas imposições para que sejam cumpridas. Por quê? Porque os filhos precisam entender a ordem das coisas, né? Precisam entender sobre disciplina, sobre o andar correto e tudo mais, tá bom? Bom, voltando aqui então. Havia essa separação entre o ser humano e Deus, que foi promovida com o pecado, quando o pecado entrou no mundo, tá? Lá no Jardim do Éden. Então, o homem, ele não tinha acesso a Deus, não tinha como conversar diretamente com Deus. Por quê? Porque o homem era impuro, tá? O pecado fez isso com o homem. O homem, ele era, então, escravo do pecado cometido no Jardim do Éden. Por que a gente diz que o homem era escravo? Porque a todo tempo era preciso oferecer sacrifício de animais para tentar ser limpo e ser salvo daquele pecado cometido, tá? A todo momento o homem precisava fazer esse sacrifício. Agora, falando da nova aliança, que é bem diferente, o justo viverá da
fé. A fé em quê? A fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. Nós vivemos hoje na nova aliança, correto? Então, nós vivemos pela fé. É o que nos move, é a fé, é o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi único e perfeito para apagar todos os pecados da humanidade. Então, muitas pessoas já haviam pecado e muitas pessoas ainda viriam a pecar depois de Jesus, como nós, né? Nós pecamos, mas nós nascemos bem depois de Jesus. Mas Jesus também pagou pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos filhos e todos os nossos descendentes, tá? Então, por isso que nós dizemos que o justo viverá da fé, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós somos limpos. Quando nós nos arrependemos e confiamos em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, nós somos limpos do pecado. Nós vamos fazer agora a cruzadinha, tá? Vamos lá. Prestem atenção para a gente poder responder tudo certinho lá. A motivação básica do cristão, nós que cremos em Jesus, tá chovendo aqui, é o amor de Deus, que nós dizemos que o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Por quê? Na velha aliança, o homem vivia com esse medo. Medo do castigo, medo de não conseguir agradar a Deus, medo de ser castigado, tá? Medo de morrer em pecado e medo de Deus. O homem tinha medo de Deus. Por quê? Porque ele era tido como escravo do pecado. Na velha aliança, o homem era escravo do pecado. Já depois do sacrifício de Jesus, não. Nós fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, tá? Por isso nós dizemos que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E o que purifica de todo pecado não é mais o sangue de animais, mas o sangue de Cristo. A morte de Jesus na cruz, ela trouxe a purificação dos nossos pecados. No momento em que Jesus morreu na cruz, o véu do templo, ele se rasgou. Por que nós dizemos que o véu do templo se rasgou? Porque havia um véu que separava o lugar santo dos santos do restante do altar no templo do Senhor. E então, naquele momento que Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E então, houve novamente a comunhão com Deus entre os homens, tá? Comunhão entre Deus e os homens. Por quê? Porque nós tínhamos perdido essa comunhão com Deus quando Adão pecou e quando foi expulso do paraíso. Quando Jesus morreu, essa comunhão foi restabelecida. Então, hoje nós temos na nova aliança a comunhão com Deus, tá? Oi, Letícia, pode falar. Professora, tipo, como assim a gente é escravo do pecado? É alguma coisa de, tipo, o pecado pede pra você fazer essa coisa de malvado? Tipo isso? Tipo, Não assim, Não entendi. Ah, não dá pra te ouvir direito porque tá chovendo. Aqui também tá chovendo. Vamos lá. Ó, como que funciona? Quando o homem vivia para pagar os pecados dele com o sacrifício de animais, o homem era escravo do pecado. Por quê? Porque o homem não tinha acesso a Deus e um escravo, quando a gente fala de escravo, o escravo, ele não podia falar diretamente com o seu senhor. Ele tinha que ficar de cabeça baixa, não poderia olhar nos olhos do dono dele. Então, naquela época também os homens eram assim. Não poderiam estar na presença de Deus. Então, a gente diz que o homem era escravo do pecado. Por quê? Por causa do pecado que os homens
carregavam, eles não podiam olhar para a face do Senhor, tá? Só que, por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, deixando a condição de escravos do pecado. Por quê? Porque Jesus, ele estabeleceu a comunhão novamente entre Deus e os homens. Então, quando Jesus fez isso, ele também nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo que Deus é nosso Pai, Pai dele e também nosso, né? De nós todos que estamos aqui na Terra. Nós somos filhos de Deus, então, através do sacrifício de Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e não mais escravos, tá? Então, na nova aliança, a condição do homem é de filho de Deus, tá? Vamos lá, tá terminando. Antes de Jesus subir aos céus, ele disse assim para os seus discípulos, ó, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro consolador que nunca deixará vocês. Alguém sabe me dizer que consolador é esse que Jesus está falando? Quem era esse consolador que ficaria conosco? Aliás, que está conosco, né? Porque ele já deixou. Não? Ninguém? Ele deixou para nós o Espírito Santo, tá? Então, quando Jesus fala consolador, ele está se referindo ao Espírito Santo. Ele só mudou a forma de apresentar o Espírito Santo para os discípulos. Ele apresentou como consolador. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está conosco em todos os momentos de tribulação, de tristeza, de alegria, de euforia, tá? O Espírito Santo, ele habita onde? Dentro de nós. Então, hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele veio para habitar em nós. Ele não veio mais para habitar numa tenda, num local, numa igreja, não. Deus veio habitar em nós, dentro de nós, tá? Através do Espírito Santo, nós temos esse livre acesso ao Senhor. Nós podemos ouvir a voz do Senhor porque nós temos o Espírito Santo conosco, tá bom? Então, nós podemos, sim, olhar a face do Senhor. Para isso, precisamos buscar. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Quer comentar sobre alguma coisa que lembrou ou que queira falar, compartilhar com a turma? Manu saiu? Caiu a conexão, certo? Vamos lá. Então, vamos para a cruzadinha aqui. Manu tá entrando de novo. Vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar, então, aqui a partir do número 1, tá? Aqui desse lado, lembrando do lado esquerdo estão as horizontais e do lado direito as verticais. Quem olhou antes, quem já deu uma lida antes, vai ser mais fácil de lembrar. Depois da aula de hoje, não tem como a gente não ter as respostas. Vamos lá? Ó, número 1 aqui, ó. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Falamos bastante sobre isso hoje. Aí eu vou deixa eu arrumar o áudio de vocês aqui. Quando vocês souberem, podem ligar o áudio aí, tá? Tá liberado para vocês ligarem. Sabendo a resposta, abre o áudio e fala. Número 1, o que o povo deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Tá aqui, ó, número 1 aqui na horizontal, lá em cima. Primeira respostinha ali, ó. São 3 palavras. Uma palavra de 3 letras, outra de 2 e outra de 6 letras. Falei bastante sobre isso hoje. O 2, ali na vertical, ó. O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? O que havia entre Deus e o homem na velha aliança? Separação. Certinho, muito bem. Separação. Opa.
separação. Ok. O 3 agora. Na velha aliança, as pessoas recebiam por não obedecerem. Quando as pessoas não obedeciam, elas recebiam? Castigo. Castigo, muito bem. Deixa eu Aqui, ler. você também ia falar? Não. Muito bem. Número 4. Quando tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em? Quando eu tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em? Aqui o número 4, ó. Tá aqui na vertical, tá? Manu? Peraí, deixa eu lembrar aqui, né? Falamos bastante, hein? A Letícia deu até 2 exemplos ali na aula. Letícia. Quando tenho disciplina com as coisas de Deus, eu estou andando em? Tem uma palavra disciplina. Qual que é um sinônimo de disciplina? A 5 a gente já colocou a resposta, né? Tá ali, ó, desobediente. A 6, alguma coisa de animais. Feito para a purificação dos pecados na velha aliança. O que era feito com os animais para a purificação dos pecados? Sacrifício. Isso, sacrifício. Cadê a César? Eu não tô achando. Achei. Professora, Oi. É ordenação? E se a gente não conseguir as que a gente pulou? Pulou? É isso aqui. Tipo, a 1 a gente ainda não fez, a 4 também a gente não conseguiu. Aí você vai falar depois? Depois a gente sei qual volta. que é o sinônimo de disciplina, prof. Pode falar. 4. Obediência. É obediência? 4? Ordenação. Coordenação. A Letícia falou ali, ó. Obediência. Isso mesmo. Na 4. Tá bom. É o que eu acho, né? Tá certo. Ai, meu Deus, tem que escrever menor essas letrinhas. Cinco, 6, 7. Aprovação por meio de sacrifício de animais. Em que época que a gente precisava fazer sacrifício de animais para ser aprovado diante de Deus? Nós falamos hoje de... Na velha aliança. Na velha aliança. Isso, muito bem, Letícia. Só tá a Letícia respondendo. Vamos lá, pessoal. Vai olhando os outros aí, ó. Deixa. Velha aliança. 8. Condição do homem na velha aliança. O que o homem era na velha aliança? Ele era considerado, tá aqui, ó. Pecador. Pecador. Por que ele era pecador? Tem um porquê. Vamos lá.
Na velha aliança ele era de uma forma, e na nova aliança ele Ele ficou era porque ele tava sem Espírito Santo. sem o Espírito Santo, isso mesmo. Mas aí depois, por esse motivo, por ele andar só em pecado, ele era o quê? Tá, ele era Vamos fazer um som. resiliente. Não, vamos lá. Ó, 9. O que rege a vida do cristão na nova aliança? O 9 tá aqui, ó, essa daqui, com 2 letrinhas, tá? Uma palavrinha pequenininha de 2 letrinhas, mas que tem um valor enorme. Vamos lá. Ela pode ser pequenininha, mas ela gera coisas muito grandes. Oração. São 2 letrinhas, ó, lá no 9, tá vendo ali piscando? Ela pode ser assim, ó, pequenininha, mas se a gente souber usar, ela gera frutos enormes. Eu falei muito. O que rege a vida do cristão na nova aliança? Olha, eu não faço. A gente acredita no sacrifício de Jesus, não é verdade? Sim. Por que a gente acredita no sacrifício de Jesus? Qual que é o nome disso? A gente acredita porque ele é o único Deus verdadeiro. E tem um motivo pelo qual a gente acredita nisso. A gente crê, a gente tem... Porque ele realiza o que a gente pede. Tá. Mas todo o que mundo faz que a gente acredita em acreditar? Deus sabe. A gente tem o que em Deus? Pra gente acreditar. Amor. Fé. Fé, olha só. Que palavrinha pequenininha, tá vendo? 2 letras. O 10, vamos lá. Vamos lá para 10. Outro nome, presta atenção, pessoal. Outro nome do Espírito Santo dito por Jesus. Qual que foi o outro nome que Jesus usou para falar do Espírito Santo? Aqui no 10, ó. O 10 aqui na vertical, ó. De cima para baixo. Ah, esse é conveniente. Não, não é não. Não. Quase, você quase falou. Quase. Vamos para 11. Alguma coisa... Desconveniente? Não, peraí. Vamos lá para 11. Chutando não vale chutar. Vamos lá. 11. Alguma coisa de Jesus nos purifica de todo pecado. O que de Jesus que nos purificou de todo pecado? O sangue. Cadê o 11? Cadê o 11? Cadê o 11? É debaixo do 10, né? É aqui, ó. Tá aqui, ó. Aham, achei. Não faço a mínima ideia como é que se escreve. Sangue de Jesus. Isso mesmo. O 12. Estabelecida entre Deus e os homens pela nova aliança. O que foi restabelecida entre Deus e os homens na nova aliança? O sacrifício de Jesus trouxe de volta a... Purificação? Purificação, mas a partir do sacrifício de Jesus, a gente teve livre acesso a Deus, não é verdade? Como é o nome disso? Que a Como gente tem com Deus. A gente tem... Dá uma dica melhor? Não tem como dar uma dica melhor. Vocês não prestaram atenção? Ó, vamos lá, tá acabando. Eu digo, explica melhor. A gente vai ter que terminar semana que vem, que não vai dar tempo, tá? Número 12, estabelecido entre... Ah, tá, já foi. A 14, o que lança fora todo medo. Tá fácil. O que lança fora todo medo? Confiança. Não, são 3 palavras, ó. Tá aqui o 14. 3 palavras? 3 palavras.